E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui, a partir de uma ideia que surgiu durante a live da última partida do Cruzeiro, aquele empate horroroso contra o Democrata de Sete Lagoas, que a gente só se classificou para a semifinal do Campeonato Mineiro graças à vitória do América. Eu falei em determinado momento que achava o elenco do Cruzeiro melhor que o elenco do América, se fosse possível trocar, eu não gostaria de trocar, vejo mais potencial no nosso time, e aí algumas pessoas discordaram, umas respeitosamente, outras não, mas enfim, eu achei que é um tema interessante pra gente já iniciar a discussão pro clássico do próximo sábado. Vou detalhar cada um dos elencos aqui, tanto do Cruzeiro quanto do América, darei a minha opinião, obviamente, e convido vocês a que façam o mesmo, né? Que analisem cada um dos plantéis e digam qual você acha melhor. É claro que tem uma questão de setor também, né? Às vezes uma posição, um time tá melhor coberto que outro, mas acho que é uma proposta interessante, até considerando essa questão recente dos dois clubes, né? Que o Cruzeiro ficou muitos anos sem perder pro América e nas últimas temporadas a gente não tem conseguido bater esse adversário. Mas antes de ir pro campinho, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, um site de apostas extremamente confiável. Nesse momento a Betfair está oferecendo um bônus de até R$200 em aposta grátis para novos clientes, então se você gosta de fazer uma apostinha, que seja no site que ajuda efetivamente o Cruzeiro, visto que a Betfair é patrocinador master do Cruzeiro, inclusive o maior patrocínio da história do clube, né, considerando a plata que entra aí nos cofres do nosso Cruzeiro. Então se você gosta de fazer uma fezinha, clica aí no link da descrição, faz lá o seu cadastro que é super simples e rápido, só lembra de sempre apostar com responsabilidade para se divertir. E pra gente fazer um comparativo entre Cruzeiro e América, preciso antes de mais nada apresentar o elenco do América, né? Porque o do Cruzeiro a gente já faz vídeos regularmente falando a respeito, mas essa é a estrutura de plantel do Coelho, treinado aí por Wagner Mancini, que jogou 9 vezes na temporada até o momento, com 5 vitórias e 4 empates. Além dos 8 jogos da primeira fase do Mineiro, o América jogou na Copa do Brasil contra o Tocantinópolis e ficou num empate por 1-1. Isso lhe rendeu a classificação. E falando individualmente dos atletas, o goleiro do América titular é o Matheus Cavicchioli, já está no clube há algumas temporadas. 36 anos, goleiro experiente, que é titular do América desde o acesso na temporada 2020. No ano passado ele teve um problema cardíaco, ficou fora. O Jailson foi o goleiro do América por um tempo, mas depois o Cavicchioli assumiu a condição de titular e vem mantendo até hoje. Na temporada, em 8 jogos, ele sofreu 6 gols. O Jori é um goleiro formado no América, já tem 26 anos, o nome dele é maravilhoso, é Jori Winison. Ele jogou uma partida no Campeonato Mineiro, a vitória por 2-1 sobre o Vila Nova, mas desde que o América contratou o Pacinato, o Jori não tem ido para o banco. Pacinato, que tem 30 anos, jogou aí muito tempo no 15 de Piracicaba, teve uma passagem pelo Vila Nova de Goiás e jogou 3 temporadas e meia no Moreirense de Portugal. O Robson e o Cássio são goleiros mais jovens que completam o plantel, estão aí nos treinamentos, mas não jogaram nenhuma vez na temporada, tá? O próprio Pacinato também não jogou, mas eu vou deixar ele no campinho porque ele é o reserva imediato hoje. Aqui na zaga eu considero que o América tem 5 defensores de um nível técnico parecido, nenhum deles é um jogador assim espetacular, mas todos cumprem bem o seu papel. Os que mais vezes foram titulares nessa temporada são Ricardo Silva e Iago Maidana, cada um deles começou jogando 5 vezes, e o Ricardo Silva teve um 6º jogo que ele entrou durante a partida. No início de temporada, a dupla de zaga era Maidana e Éder, mas o Éder teve uma lesão, inclusive ficou fora do jogo contra o Cruzeiro, né? E naquele clássico a dupla foi Maidana e Ricardo Silva. O Éder já tá recuperado da lesão, voltou a jogar, tem 5 partidas nesse início de temporada, o mesmo número do Danilo Avelar. O Avelar foi titular 3 vezes e reserva utilizado em outras 2, e o Wanderson foi titular em 2 jogos pelo América, jogou os 90 minutos nessas 2 oportunidades. O Júlio é um zagueiro muito jovem que ainda não foi utilizado na temporada, vou tirá-lo do campinho, e quando estiver falando dos jogadores do Cruzeiro eu também vou retirar aqueles que ainda não foram aproveitados pelo Paulo Pessolano, tá? Então já aproveitando para dar uma limpada, o próprio Thales, lateral direito, é um menino que voltou de empréstimo, mas parece que não faz parte dos planos. Para lateral direito, o América tem Nino Paraíba e Arthur, né? O Nino Paraíba já um veterano, 37 anos, e o Arthur muito garoto, jogou o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, foi inclusive convocado para a seleção principal, é um garoto que tem muito potencial, pode até jogar no meio campo se for necessário. Na lateral esquerda, o América tem o Nicolas e o Marlon. O Nicolas estava no Grêmio na temporada passada, o Marlon já vem de outras temporadas no Coelho. São laterais que apoiam bem ao ataque, particularmente eu acho os dois jogadores de um nível técnico bem parecido. O América tem jogado com a dupla de volantes sendo formada por Ale e
e Juninho, que são tipo Xavi e Iniesta, só que melhores. São titulares e jogadores bem experientes, o Juninho com 35 anos, o Ale com 32, caras que têm um entendimento, um entrosamento muito grande. E eu diria que boa parte do sucesso do América passa pela forma como esses dois jogadores conseguem controlar muito bem o espaço no meio-campo. O Lucas Cal é um jogador que era zagueiro, virou volante. Quando o América precisa reforçar um pouco mais a marcação no meio-campo, ele entra como um terceiro, né, para ser ali o primeiro volante. E as outras três opções que o América tem para esse setor, o Breno, que é mais volante, o Rodriguinho e o Matheus Henrique, que são meio-campistas de mais chegada, eles não jogaram nenhuma partida pelo América nessa temporada, tá? O Breno, inclusive, jogou pelo time sub-20 no Brasileirão da categoria. O Rodriguinho jogou 14 partidas pelo time principal do América ano passado, chegou até a fazer um gol, e o Matheus Henrique jogou 4 partidas na última temporada, mas esse ano só jogaram a copinha mesmo, embora tenham sido relacionados e ficado no banco em algum momento. Mas como eles não jogaram, eu também vou tirá-los aqui da mesma forma que farei com os atletas do Cruzeiro. Acho que eu não preciso lembrar pra ninguém que a base do América é muito boa, né? Foi vice-campeã da Copa São Paulo, tem muito jogador interessante aqui nesse elenco do América, mas caras pensando no futuro, não são jogadores prontos. O Martim Benítez normalmente é o meia titular do América, o camisa 10, é um jogador que tem qualidade técnica e alguns problemas físicos. Ele que em temporadas anteriores passou por Vasco, São Paulo e Grêmio, e ele não conseguiu convencer justamente por essas lesões, constantemente ele para. O Martínez é um jogador que chegou ao América na temporada passada, até agora não mostrou muita coisa. Ele que conseguiu certo destaque no futebol equatoriano pelo Deportivo Cuenca e posteriormente pelo Barcelona de Guayaquil, mas pelo América em 10 partidas até agora ele não conseguiu produzir muita coisa. O Mateuzinho eu coloquei como um meia central, mas a verdade é que ele faz qualquer função no ataque, né? Ele joga como ponta direita, como ponta esquerda, como camisa 10. É um jogador que eu gosto bastante, acho ele muito talentoso, habilidoso. O Rodrigo Varanda é um atacante que foi contratado recentemente, ele veio emprestado pelo Corinthians. Botei ele aqui só porque essa notícia é muito recente, tá? Mas a ideia do América é utilizá-lo nesse primeiro momento no plantel sub-20. Até porque centroavante é o que não falta no América, são muitos jogadores pro setor, inclusive o mais promissor deles, que é o Renato Marques, que fez 6 gols na Copa São Paulo. Inclusive, ele não deve receber muitas oportunidades no momento, mas é um centroavante muito promissor, ainda não jogou na temporada, então eu vou deixar ele na de fora aqui. O Adson é outro jogador extremamente promissor, né? Pode jogar como meia central também, canhotinho, habilidoso, muito técnico, mas esse já jogou aí em 4 partidas do Campeonato Mineiro, então eu vou mantê-lo no campinho. E vou tirar também o Luan Campos, que fez uma partida espetacular contra o Santos na Copinha, é um atacante muito promissor, mas ainda não jogou pelo time principal. Dada Belmonte, Felipe Azevedo, Everaldo e Matheus Gonçalves são pontas, né? São aqueles jogadores de beirada que têm velocidade, que buscam a linha de fundo, eventualmente arrematam. Tecnicamente são jogadores razoáveis, eu não acho nenhum deles espetacular. O Everaldo fez uma boa temporada ano passado pelo próprio América Mineiro, né? Emprestado pelo Corinthians, depois de longa negociação ele voltou pro América agora, reestreou fazendo gol. É um cara que até se sente mais confortável pelo lado esquerdo do campo, mas pode jogar pelas duas pontas, tá? Na verdade, praticamente todos aqui, eu vou até botar o Mateuzinho de lado, que eu vejo o Mateuzinho mais jogando como ponta do que como meia, né? E essa função de 10 seria mais pro Benítez ou pro Martínez. E sim, você não está vendo errado, o América tem 5 opções de centroavante, tá? O titular na maior parte dos jogos tem sido Aloísio, Boi Bandido, já com 34 anos. Dos 9 jogos que o América fez na temporada, ele foi o titular em 7 e marcou 2 gols, ambos contra o Vila Nova. Isso significa que nas outras 6 partidas que ele foi titular, passou em branco. O Henrique Almeida fez o gol da vitória do América sobre o Cruzeiro, inclusive foi o único gol que ele marcou na temporada. No ano passado ele fez 8 gols pelo América, é um jogador que normalmente entra no segundo tempo. Quem vem em melhor momento é o Wellington Paulista, super veterano, 39 anos, velho conhecido nosso. Em 7 jogos nesta temporada, o Wellington Paulista marcou 5 gols e vale destacar que ele só foi titular em 2 jogos. E nas 2 partidas que iniciou jogando, o Wellington fez gol, então eu diria que pro jogo contra o Cruzeiro, ele é o mais cotado para ser titular, ainda que a gente saiba que a condição física dele não permite
permite jogar 90 minutos, mas o próprio Aloísio também não joga 90 minutos. Todas as vezes que ele foi titular, ele saiu no segundo tempo. O América contratou recentemente o Mikael, que jogou só uma partida, 20 minutinhos até o momento. É um cara que apareceu muito bem no Sport no Brasileirão 2021, fazendo uns gols bonitos, acabou sendo negociado lá com a Salernitana da Itália, mas as coisas não funcionaram muito bem. E o Mikael é um jogador que parece ter problemas físicos, né? Parece normalmente estar um pouquinho acima do peso, uns probleminhas com a balança. Ele teve um empréstimo lá no Internacional que também só jogou uma partida. E Gonzalo Mastriani, centroavante uruguaio de 29 anos, foi contratado na última temporada, até agora não disse a que veio no América. Ele que tinha jogado muito bem pelo Guayaquil City, também pelo Barcelona de Guayaquil. No Coelho, em 12 partidas, tem só um gol até o momento. Agora sim o bagulho ficou confuso, tá? Esse aqui seria basicamente o elenco do Cruzeiro e uma comparação com o elenco do América. Do América eu só deixei a rapaziada que jogou. No caso do Cruzeiro, Anderson e Rodrigo Basílio são goleiros que não jogaram, mas eu vou deixá-los aqui no campinho, porque a gente tem 3 goleiros do América, deixa 3 do Cruzeiro, mas a gente sabe que quem joga é Rafael e Cavicchioli. Na zaga, o Pedrão não jogou, né? Ficou no banco em algumas partidas, então eu vou retirá-lo aqui também. No meio-campo, Machado, Ian Lucas, Neto Moura e Ramiro foram utilizados. Fernando Henrique, por lesão, não jogou nenhuma partida, então eu vou tirar também. Assim como o Japa, que foi relacionado para alguns jogos, mas ainda não estreou profissionalmente. Eu deixei como zagueiros aqui Neres, Oliveira, Reinaldo e botei o Jussa por aqui, por quê? O Jussa jogou apenas 2 partidas pelo Cruzeiro e ele foi zagueiro nessas partidas, ele não foi volante. Eu vou tirar o Wesley Gasolina do campinho também, porque como ele teve lesão grave de ligamento, não joga mais no Campeonato Mineiro, só Deus sabe quando é que vai voltar, né? Tomara que ele tenha aí uma recuperação breve, mas no mínimo 6 meses vai ficar parado, então eu vou tirá-lo de consideração nesse momento. Para a esquerda, no momento que eu faço esse vídeo, o Cruzeiro está em negociações para rescisão de contrato com o Marquinhos Cipriano, que jogou 3 partidas e não foi bem. Da mesma forma, o Cruzeiro tem negociações para a contratação do Marlon, lateral esquerdo. Da mesma forma, o volante Richard parece que também vai chegar ao Cruzeiro, então eu vou deixá-lo aqui no campinho. Rafael Bilu foi utilizado sempre como opção para a ala esquerda, né? Função que hoje tem o Kaique como titular. O Wesley chegou a jogar como ala esquerdo e como atacante, ainda não conseguiu produzir muito. O Denilson foi relacionado para uma partida e nunca mais, então eu vou tirá-lo do campinho também. E até para ficar justo, eu vou deixar esses 2 de cantinho aqui para deixar claro que são opções do elenco, mas ainda não estão oficializados pelo Cruzeiro, tá? Então o Bilu seria aqui o reserva do Kaique na ala esquerda. Na direita a gente tem o William e Igor Formiga, o Alisson, que é meio campista, né, mas jogou mais como ala do que como volante. Oliveira e Reinaldo têm jogado na zaga, o Jussa jogou 2 partidas, o Neres também jogou 2 partidas, mas se lesionou. Igor Formiga não tem sido utilizado nas últimas rodadas, não sei se está treinando mal, o que acontece. O William, quando esteve bem fisicamente, foi titular. O Stênio tem sido aproveitado nesses últimos jogos desde que voltou da seleção sub-20. Daniel Júnior também estava jogando até se machucar. Nicão fez 2 gols no início do Campeonato Mineiro, depois teve a lesão no Clássico, tá voltando ao time, acho que será titular contra o América. Juan Christian entrou em 2 jogos aí, não fez praticamente nada, mas está no elenco. Matheus Vital tem ganhado mais espaço agora, não sei nem se merece. Bruno Rodrigues é o melhor jogador do Cruzeiro na temporada, inclusive nosso artilheiro com 4 gols. O Wesley até agora está decepcionando, esperamos que melhore. Matheus Davó é o reserva do Gilberto e o Gilberto tem 3 gols que foram marcados contra o mesmo Vila. Fazendo então uma comparação por setor, né? No gol, o Cruzeiro tem Rafael, Anderson e Rodrigo Basílio. O América, Cavicchioli, Jori e Pacinato. Eu trocaria? Não. Eu acho o Rafael Cabral, que é o nosso goleiro titular, melhor que o goleiro titular do América, e os reservas são meio equivalentes. A zaga é o setor mais problemático do Cruzeiro, e aqui eu acho que o América ganha, não necessariamente porque os zagueiros do América sejam extremamente qualificados, mas eu acho os zagueiros do América todos num nível bem decente, assim, jogadores de Série A. O Cruzeiro tem o Reinaldo, que já se provou um zagueiro de Série A, e o Oliveira, que foi muito bem na Série B, já jogou Série A pelo Atlético Goianiense sem grande destaque. O Neres, que jogou uma Série A bem, mas isso foi lá em 2016, né? Há 7 anos atrás, não dá pra gente tirar muita base. E o Matheus Jussa, que é mais um volante, eventualmente um zagueiro, não é o tipo de cara que resolve problema. Pelo menos não foi até agora, e eu gostaria muito de ser surpreendido por ele aí no Cruzeiro. As opções aqui de meio campo: Ian Lucas, Neto Moura, Ramiro e Machado. Nenhum dos volantes do Cruzeiro é uma garantia
garantia de sucesso. O América tem a Lei e Juninho como uma dupla que funciona muito bem. Então, na minha opinião, zaga e volância, o América tá melhor servido que o Cruzeiro. Para lateral direito, o América tem o Nino Paraíba, que é um jogador que eu acho bem limitado e já é um veterano, e tem o Arthur, que é um jovem muito promissor, mas que ainda não tá pronto. O Cruzeiro tem o William, que tem problemas físicos, mas tecnicamente é um jogador muito acima da média, e jogando como o Alisson, a gente tem um ala que tá rendendo muito bem. Passada aí essa questão da indisciplina, eu acho que o Cruzeiro está melhor que o América nessa lateral direita. Se a gente for jogar em linha de 4, inclusive, né, com o William na lateral e o Alisson como um meio-campista aberto pela direita, eu acho que eles poderiam formar uma dupla muito interessante, inclusive até pelas características combinarem e o Alisson ser um cara muito agressivo. Lá na esquerda, o Cruzeiro tem o Kaique, que é um lateral, e tem o Marlon chegando agora, que é uma aposta. O Rafael Bilu eu acho que é uma alternativa. E se o Cruzeiro mudar de esquema e passar a jogar com laterais e pontas, talvez o Bilu possa ser até melhor aproveitado, né? Porque como ala, ele tá com dificuldades de adaptação nos jogos que jogou. Se a gente for comparar Nicolas e Marlon com o Marlon do Cruzeiro e o Kaique, eu acho sinceramente que o Cruzeiro sai ganhando, porque eu acho o Kaique melhor do que os dois do América. É claro que o Kaique é um jovem sujeito a oscilações, mas os caras do América são mais experientes e também oscilam bastante. O Cruzeiro não joga com um meio atacante como joga o América, né? Nesse 4-2-3-1 que eles têm o Benítez, o Martinez ou até o Mateuzinho fazendo esse papel. Se o Cruzeiro quisesse jogar com um cara nessa função, eu acho que Bruno Rodrigues, Matheus Vital, Nicão e Daniel Júnior são capazes de fazer esse papel. E na minha opinião, de todos aqui, o que tem mais recurso técnico é o Nicão. Eu acho o Nicão muito bom meio atacante. Acho ele melhor que o Benítez, melhor que o Martinez. Por isso que eu realmente não acho que nesse setor aqui de meio atacante central, o América ganharia do Cruzeiro. Nas pontas, o Cruzeiro tem aí basicamente o Wesley, Bruno Rodrigues, o próprio Vital joga pelo lado, o Juan Christian também. Todo mundo do Cruzeiro aqui pode jogar como ponta, a verdade é essa, o Stênio, o Daniel, e eu acho que o América tem jogadores bem cumpridores de função, né, pra ser ali aquele ponta de velocidade que faz o secretário de lateral. O Dadá Belmonte, o Everaldo, o Felipe Azevedo, cumprem bem esse papel, o Matheus Gonçalves também, o Adson é uma grande promessa, o Mateuzinho é um menino que tem muita habilidade, mas eu acho que nenhum desses jogadores do América tem o mesmo potencial técnico que o Bruno Rodrigues e até que o próprio Wesley. O Wesley tá jogando muito mal pelo Cruzeiro, é uma decepção até agora, mas ele já mostrou que tem qualidade quando esteve no Palmeiras. Vejo o Stênio como um jogador de extremo potencial também, que pode ser melhor que os caras do América, e digo que alguns desses jogadores do América poderiam até ser úteis ao Cruzeiro, mas puxando aqui uma baciada de todos os nomes, quais que eu acho os melhores? Bruno Rodrigues e Wesley. E no comando de frente, Gilberto, Matheus Davó, o América tem aí a Luiz, o Wellington Paulista, Henrique Almeida, Mikael e Mastriani. Para mim, o melhor centroavante entre todos esses é o Gilberto. O América tem mais opções de banco, né? Até porque o Matheus Davó até agora mostrou muito pouco e jogou poucos minutos também. Mas se eu tivesse que escolher um dos atacantes do América para ser uma alternativa ao Gilberto, o cara que eu apostaria seria o Mikael, porque eu acho que tecnicamente ele tem um potencial muito bom, embora tenha alguns problemas físicos. Henrique Almeida, Aloysio, Mastriani, o próprio Wellington Paulista, velho, assim, a gente gosta do Wellington pelo passado, mas a memória afetiva nos trai com muita facilidade, tá? Eu realmente não queria ele de volta no Cruzeiro, muito menos beirando os 40 anos. O que não significa que ele não pode arrebentar com o clássico e fazer 3 gols no Cruzeiro. Isso é plenamente possível. Se havia alguma dúvida sobre o que eu falei na live aquele dia, eu espero que agora isso esteja esclarecido, tá? Eu considero que o elenco do Cruzeiro tem sim mais qualidade técnica que o plantel do América, mas é óbvio que o momento de time do América é melhor que o do Cruzeiro, simplesmente porque o trabalho coletivo ele potencializa as individualidades, né? É só a gente comparar o que muito torcedor tá fazendo. Pega o Cruzeiro do início de 2023 e compara com o Cruzeiro do final de 2022. Aquele time tinha menos qualidade técnica que esse e jogava melhor, porque estava muito mais encaixado. E é o que a gente tem visto no América Mineiro nesse momento. É um time que está bem organizado, que já tem uma base de várias temporadas, né? Se a gente puxar bem, desde 2019 o América segue uma mesma linha de trabalho. Naquela primeira temporada eles acabaram não subindo ali porque vacilaram no último jogo. 2020 o América sobe, 21 e 22 consegue se manter na Série A, fizeram campanha boa em Copa do Brasil. E o América passou por algumas mudanças no comando, né? Teve Felipe Conceição, teve Lisca, teve Mancini, teve Marquinhos Santos.
Santos, mesmo com as trocas de treinador, o América seguiu tendo uma linha de trabalho e tentando sempre fazer melhorias técnicas no time, né? Tanto que vários jogadores lá de 2020 que subiram acabaram deixando o clube naturalmente. E muito torcedor não gosta de ouvir isso, mas o América hoje é um bom exemplo para o Cruzeiro copiar em diversos aspectos. É um trabalho muito bem realizado, que se o Cruzeiro conseguir fazer tão bem, como a gente tem um potencial de arrecadação, de torcida, tudo muito maior, a gente vai conseguir resultados muito melhores que os deles em menos tempo também. Mas tudo é um processo e acho que a gente entende todo o trauma da torcida pelo que aconteceu em 2019, pelos fracassos em 2020 e 2021. Todo mundo está insatisfeito com o nível de atuação do Cruzeiro nesse início de temporada 2023, mas as coisas têm uma tendência para melhorar. A gente tem qualidade para isso. E é óbvio que se a gente olhar para os times, pelo que cada um fez nesse início de temporada, o América é favorito sim para passar dessa semifinal e para chegar à decisão do Campeonato Mineiro. Isso não significa que no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro não possa terminar à frente do América. Isso não significa também que o Cruzeiro não possa bater o próprio América agora nessa semifinal. Isso é plenamente possível, é futebol. Está colocada a minha opinião e eu gostaria que vocês entrassem nesse debate também, né? Qual elenco vocês consideram melhor, mais preparado, do Cruzeiro ou do América? E até aproveito para fazer também, assim, um certo exercício, né? Quais jogadores do América vocês queriam ter no Cruzeiro? Deixa aí nos comentários também pra gente trocar uma ideia. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas aqui propostos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!